Olá pessoal, hoje queria-vos falar sobre a mudança. A mudança na vida das pessoas e a mudança de uma forma geral acontece em tudo o que é vivo. Muitas pessoas são renitentes muitas vezes à mudança de hábitos, agora até com esta questão e falando desse aspecto também que é importante, a mudança de alimentação, até que a Organização Mundial de Saúde tanto fala, que tem que ser, não é? Já somos muita gente no planeta e também os hábitos alimentares têm que mudar porque não é possível toda a gente comer sempre igual toda a vida, é que não é toda a gente, ainda por cima são uns poucos milhões afortunados relativamente aos bilhões que existem. Então, para isso todos temos que praticar uma coisa que é a mudança, que eu costumo até dizer, e quem me conhece sabe, que na vida duas coisas são certas, a morte e a mudança. Já a morte é uma mudança, não é? Deixar de estar vivo posso passar à outra fase da existência. Então, na mudança existem várias questões portanto, existem vários tipos de mudança, não é? Há as mudanças das pequenas coisas, há as mudanças das coisas médias e das grandes coisas e há as mudanças que nós nem sequer controlamos, que é, por exemplo, o que estamos a viver com esta situação de coronavírus, não é? Que ninguém esperava uma situação dessas. Se alguém dissesse há 2 ou 3 meses atrás que isto se ia passar, no mínimo ia internar essa pessoa, não é? Portanto, a vida, e como dizia o Agostinho da Silva, o futuro pode ser uma coisa de tal forma que nem nós possamos compreender o que é que vai ser o futuro, porque agora toda a gente se pergunta, e o futuro, o que é que vai ser o futuro? Não é? É a pergunta de $1 milhão, como se costuma dizer. Mas o futuro será como será o nosso presente, não é? O que nós fizermos hoje, no presente, é o que irá acontecer no futuro. O futuro trabalha-se hoje, sempre, não é? E isso, portanto, as mudanças, voltando ao tema, são muito importantes para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para a possibilidade de existência no planeta de uma forma digna, basicamente, com a vida, né? Que é o que, por exemplo, antes de haver esta confinação, que agora estamos todos sujeitos, o que estava a acontecer, e toda a gente sabe hoje, que o que estava a acontecer, portanto, já o petróleo já não vale nada, o petróleo, quer dizer, não vale nada, já estavam até a pagar para eles haverem onde guardar o petróleo, portanto, coisas completamente impensáveis. E isso foi feito em muito poucos dias, é impressionante, não é? Coisas tão volumosas, uma enormidade tal, foi feito assim, num estalar de dedos. E isto seria bom as pessoas pensarem também sobre este tema, sobre como é que se consegue mudar coisas que eram impensáveis serem mudadas, como é que as coisas mudam assim de um momento para o outro. É tudo uma questão de atitude, só e unicamente uma questão de atitude. Mudança de hábitos, que foi o caso, e a atitude que se tem que ter perante isso, não é? Então, nós mudarmos, quando muitas vezes nos dizem e tal, aquele tipo está sempre a mudar, aquela pessoa está sempre a mudar, isso não é mau. Só as pessoas inteligentes mudam. As pessoas que não há inteligentes nem não inteligentes, são as pessoas que não têm determinado tipo de visão, são as pessoas que não mudam. As pessoas são sempre iguais, não mudam, nem querem mudar, não é? E isso, inclusivamente, isso vai mexer, inclusivamente, com a estrutura cerebral. Portanto, mexe com a nossa anatomia, porque os neurónios, entre eles, fazem umas pontezinhas de conexão, como uns fios elétricos. Por exemplo, eu quero pôr ali uma lâmpada, eu tenho que pôr um fiozinho para ir àquela lâmpada. Depois quero pôr ali outra lâmpada, tenho que lá pôr outra lâmpada.
Mas se eu quiser pôr ali um interruptor para aquela lâmpada, e puser outro interruptor ali para a mesma lâmpada, tenho que pôr um fiozinho para ali e para ali. Nos neurónios é a mesma coisa. Portanto, eles conectam-se todos aqui entre eles por fiozinhos, vamos falar assim, uma linguagem mais simples. E então, o que é que acontece? Quando nós temos atitudes repetitivas e temos sempre a mesma postura perante todos os dias, é à mesma hora, todos os dias fazemos assim, todas as semanas, todos os meses fazemos, isso vai nos dar, portanto, essas pontes que se vão formar entre os neurónios vão ficando cada vez mais fortes, vão calcinando, porque nós com o passar da idade também vamos ficando mais calcinados, vamos ficando menos hidratados, não é? Vamos ficando menos alcalinos, vamos ficando mais ácidos. Por isso é que agora também o vírus também ataca mais as pessoas mais velhas, porque são pessoas que estão mais ácidas, não é? E o meio ácido é o que lhes promove melhor a sua existência dentro do organismo do animal, no caso é o ser humano, não é? Poderia ser noutro animal, mas no caso é no nosso para já, pelo menos. Embora já tenho visto que também se propaga a outros animais, mas não da mesma forma. As consequências acho que não são as mesmas. E então, nós ao fazermos isso, vamos começar a calcinar o nosso cérebro, fazer sempre igual. Tudo que fazer sempre igual vai calcinar o nosso cérebro. E isso em tudo. É nas relações das pessoas, nos hábitos que temos. E então a mudança é tão necessária quanto comer, ou dormir, ou respirar. Porque um ser humano, se não mudar, fica, para já, em termos relativamente à sociedade, fica completamente ultrapassado. O que não é nada bom. Porque depois, até quando ficam, às vezes as pessoas, quando ficam, por exemplo, doentes, ou quando querem fazer uma coisa, ou por exemplo, ficam desempregados, ou tinham um negócio que deixou de existir, e depois para evoluir, para passar para outra fase da vida, acabam por ficam perdidos porque não estão habituados a mudar. Eu até costumo dar um exemplo muito que eu me apercebi ao longo da vida, é a minha experiência pessoal, não sei se vocês também têm essa percepção e se algum dia pensaram nisso, mas se repararem, pelo menos antigamente, e agora também julgo que sim, as pessoas que imigram, era mais antigamente. Hoje em dia, francamente, nem tenho observado muito isso, porque a minha vida tem sido um bocado diferente nesse aspecto. Mas eu via, por exemplo, as pessoas, os imigrantes, quando chegavam cá à Terra, e pessoas da mesma idade eram completamente diferentes. A mobilidade, o espírito, a rapidez de raciocínio, e eu via que havia ali uma diferença, não é? E porquê? Porque, e quem sabe, e as pessoas sabem, quando se imigra, existe N situações que são novas e muda, e tem que se mudar de casa e muda-se de trabalho, porque noutros países, porque normalmente também as pessoas às vezes quando dizem é lá na França, ou em França, ou na Suíça, ou seja lá onde for, ou nos Estados Unidos, seja lá onde for, lá é assim, sabe? Porque normalmente saem também da terrinha e vão para uma capital, não é? Uma cidade grande, que é geralmente onde há mais o trabalho, embora há alguns que vão também para a província, mas geralmente vão. Claro, é como se nós sairmos aqui da província e formos para Lisboa, também os hábitos, e lá também há N coisas que aqui não há. Isso é um aspecto. Mas acabam por mudar mais, e essa mudança também portanto, vai haver dentro do cérebro, vai criar uma estrutura diferente cerebral, e isso vai nos dar mais ferramentas para a vida e para nos relacionarmos com os outros. E era isto que eu vos queria dizer, que é muito importante fazer a mudança. E mudar não tem problema nenhum. Uma pessoa que muda de opinião, por exemplo, é ótimo. Mudar por conveniência, aí é que já não é. Mudar por convicção, não é? Uma pessoa mudar, ou por convicção, porque acha que deve mudar, porque
porque acreditava antes numa coisa e agora percebeu que aquela coisa não era bem aquilo que ele pensava, então mudou a opinião. Isso é ótimo, mudar de opinião é ótimo, desde que seja com uma certa lógica, né? Desde que seja uma forma positiva de fazer isso. E então era para vos alertar que é excelente mudar. E voltando à velha história que eu defendo, né? Porque em termos alimentares, a mudança é fundamental. Porque uma pessoa uma pessoa que coma aos 50 anos ou aos 40 anos o mesmo que comia aos 20 anos, essa pessoa não está bem. Há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Porque nós temos que nos adaptar. Nós não podemos comer sempre ou beber sempre as mesmas coisas e as mesmas quantidades, dependendo da idade que temos. Há uma questão. Eu tive um professor de biologia que dizia que numa aula ele disse: eu quando vou a uma obra não preciso perguntar a ninguém quem é o encarregado. O encarregado é a pessoa que tem a barriga maior. Porquê? Porque era um trabalhador como os outros que estão a trabalhar e agora já não trabalha da mesma forma, o esforço físico, portanto trabalha mais com a mandar, não é? E continua a comer igual. Portanto, ele deixou aquele esforço e continuou com o mesmo hábito alimentar e começou a inchar, que é o que normalmente as pessoas acontece a todas as pessoas que com a idade, isto agora com a idade começam a inchar. Isso não é assim, isso é uma doença, isso é um desequilíbrio. É a pessoa que não tomou atenção, disse assim, bem, agora já não preciso de tanto alimento, não é? E isso é muito importante para a saúde. Até agora, para esta questão que estamos a viver, quanto mais saudáveis estivermos, melhor é para fazermos face ao problema que estamos a viver. Portanto, a mudança é sempre necessária. Nós não podemos comer sempre as mesmas coisas, não devemos fazer sempre as mesmas coisas, porque isso vai nos trazer problemas enormes, a nós e a quem nos rodeia. E era isto que eu vos queria dizer. Mudar é bom, não mudar é péssimo. Portem-se bem e tudo bom para vocês. Beijinhos e abraços. Tchau.